Me fala um pouquinho, Maíra, como é que tá aí essa quarentena? Essa semana tá, eu vi que você está se preparando para a cirurgia da sua filha, né? Mas tá nas mãos de Deus e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Sim, acho que sim. A gente está começando a afrouxar as medidas aqui, né? Está começando a poder socializar um pouco, sair com amigos, grupos de 10 pessoas. Nos bares a gente pode ficar do lado de fora. Estamos, digamos que, Entendi. nos arriscando aos pouquinhos, porque, querendo ou não, por mais que a gente tome as medidas de precaução, tente usar máscara, acaba que você percebe que acaba tendo contato com outras pessoas. Hoje a gente recebeu minha cunhada, minha ex-cunhada, aqui, e A ela gente acaba subiu em casa, coisa que não. Acaba dando uma relação, mas fazia, nunca tinha recebido uma visita em meses. E aí Em hoje qual ela subiu. cidade, Geralmente a gente encontra em qual cidade você mora, Maíra? Porque a Larissa, ela mora aí também, na Espanha. E aí ela tá perguntando em qual cidade ela mora. Eu moro perto de Madrid. Eu morei em Madrid até 2 anos atrás, durante 7 anos. Agora eu vim para zona da Serra de Madrid. Eu estou numa cidadezinha chamada Colmenarejo. É difícil alguém conhecer, porque é muito pequenininha, não tem nem 10 mil habitantes. Eu sou Entendi. paulista, da capital. Nossa, para mim foi uma mudança Eu drástica. imagino. Porque quando a gente mora numa cidade grande, né? E aí, eu sou de Natal, que é uma cidade bem menor do que São Paulo. Mas aí eu me formei, fui morar em São Paulo. E quando eu voltei, assim, para Natal, ai, meu Deus, tipo, é tudo muito diferente. A gente, quando se acostuma com uma cidade maior, né? A gente sofre um pouquinho quando vai para uma menor. Mas aí também tem a questão da qualidade de vida, né? Tem um lado positivo também, né? Então, gente, para quem está entrando, eu vejo que tem muita gente, né, que não me conhece, talvez também não conheça a Maíra, tá? Então, eu vou me apresentar e depois vou passar a bola para a Maíra se apresentar também, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou a Kínia Gralha, sou jornalista em transição de carreira, estou fazendo os cursos ainda em formação através do Instituto de Apoio em Coach Materna, Criação e Comunicação Consciente. Né? Sou casada, sou mãe do Lucas, de 1 ano e 11 meses. E eu estou muito feliz, assim, é uma honra muito grande, Maíra, estar dividindo essa live com você, né? Tá recebendo toda essa audiência aqui no Instagram do Te Apoio Mãe. E dizer assim que é uma honra, tipo, gratidão mesmo por você ter aceito o convite e estar aqui, porque para mim, assim, quando eu entrei nesse universo, né, do Instituto, você foi uma referência muito grande, assim, na minha vida, e eu vejo que você é uma referência na vida de outras mães que estão em transição de carreira também, sabe? E aí, como eu falei, eu acho importante a gente se apresentar, porque às vezes vem alguém aqui para a live do seu Instagram que não me conhece, ou vem do meu Instagram que não te conhece, ou vem através do compartilhar de outras pessoas queridas, né, que estão sempre aí também compartilhando, né, o que a gente publica. E eu queria dizer também que ainda dá tempo de todo mundo aí, ó, que quiser chamar uma mamãe ou uma mulher que está passando pelo tema que a gente vai abordar hoje, clica aí no aviãozinho e compartilha com todo mundo para chamar uma audiência bacana aqui para a gente, tá bom? Agora eu passo a bola para você falar um pouquinho sobre quem é a Maíra, sobre os seus projetos. Fique à vontade. Tá bom, querida. Então, para quem não me conhece, eu sou a Maíra, do Canto Maternário, montei essa página faz 3 anos. Eu também queria agradecer pelo convite, de dizer que é sempre muito especial quando eu posso participar de lives nos meus canais, porque eu acredito muito na contribuição que a gente pode dar, de transmitir a mensagem, não pode ser uma pessoa, se são 100 pessoas, 100 mil pessoas. Eu acho que o nosso trabalho é de formiguinha, e que às vezes o fato da gente tocar o coração de uma pessoa e abrir para a possibilidade de, nossa, a gente pode realmente educar dessa maneira, eu não acredito, né? Como assim? Desmontar o que eu recebi lá de trás que não funcionou, né? Desconstruir esses padrões. Quando a gente acende a luz em uma pessoa, aquilo pode atingir muito mais gente, porque aquela pessoa vai mudar a forma de pensar, vai mudar a forma de agir e vai inspirar outros, né? Da mesma forma como eu fui inspirada. Então, sempre agradeço qualquer espaço que eu venha. Obrigada pelo convite. Que bom. Mas, enfim, eu criei essa página
para falar, faz 3 anos, quando a Nara estava com 2 anos mais ou menos, para falar sobre criação consciente, para falar sobre possibilidade de você entender a maternidade como um caminho para a autoeducação, que foi o que eu percebi que estava fazendo em mim, né? Estava provocando em mim, que eu comecei a conhecer muitas coisas de mim que estavam adormecidas, apesar de eu ser uma pessoa que sempre fui atrás de terapias e tal, mas eu descobri aspectos meus que eu ainda não tinha, digamos, entrado em contato por conta da vinda da Nara, e muitas coisas saíram do controle. Já para dar uma puxada no tema de hoje. E eu acabei buscando tanta informação, foi tanta coisa que surgiu que eu tive vontade de compartilhar. Acabei me tornando educadora parental, trabalhando com isso e agora trabalho como consultora de criação consciente, comunicação consciente também, fiz as formações da Se Apoio, né? Que são maravilhosas. E também tenho agora um curso para ajudar as pessoas a crescerem dentro do Instagram, porque afinal eu acredito que eu já sou sua aluna também, né? Exato, você é uma das alunas maravilhosas. E está sendo bem legal porque eu fiquei muito tempo trabalhando, divulgando cursos de outras pessoas, e agora esse é o primeiro curso que eu lanço, na verdade, né? Então, inclusive está com preço até promocional durante a quarentena, pensando em que muitas pessoas estão precisando se adaptar para o mundo online, estão se sentindo perdidas, estão chegando aqui no Instagram falando, não sei como é que faz para isso acontecer, né? De eu ganhar visibilidade, conectar com as pessoas e tal, e atrair o público certo. E falei, bom, vou compartilhar minha experiência, porque eu sei que com certeza vai ser, de grande valor para quem estiver nesse momento. E o bacana desse seu curso, eu estava até falando isso hoje com o meu irmão e num grupo também, que até a Larissa faz parte, né? Que ela estava te perguntando onde que você morava. Que esse curso que você fez, né? Com 4 vídeos, o e-book super fofo, sabe? Eu já fiz vários cursos de marketing digital. Mas, assim, é tudo muito voltado para o amplo, sabe? Não, isso aqui você aprende e você aplica para o seu negócio. E, às vezes, a gente tem a dificuldade de aplicar no nosso negócio, entendeu? E eu tenho até compartilhado nos grupos de mães, nos grupos que eu tenho relacionados às mulheres, né? Porque a gente se ressignifica muito pós-maternidade. A verdade é essa. E a gente fica sem saber o que fazer. Total. E esse é um caminho incrível, porque a gente pode fazer a diferença na vida de outras mulheres, outras mães, né? E aí eu falei para elas isso, tipo, é legal porque você pega, tipo, você tem um persona já pronto, entendeu? Pra gente. Eu que vou começar a aplicar, tô começando a aplicar isso, entendeu? Tipo, eu posso pegar o do conhecimento geral que eu tenho, mas, tipo, tá muito detalhadozinho, sabe? Tá muito bacana o seu material. Então tá aí a dica, meninas que estão, Sinergia Materna, tem várias aí que eu vi que já entrou e vai participar aqui. Então, gente, vamos começar, tá? Para quem não sabe, está entrando aqui pela primeira vez, eu resolvi fazer uma série de lives em cima da afirmação maternar é perder o controle, justamente porque depois que eu virei mãe, né, que eu me tornei mãe, eu vi que essa é a frase que mais faz sentido na minha vida, porque, tipo, quando a gente está grávida, a gente planeja muita coisa e às vezes, tipo, tudo sai diferente, né? Quando você planeja um parto e é o outro parto, aí você planeja que vai amamentar, que vai fazer assim, um assado, e sai tudo do nosso controle. E eu percebo que é uma coisa que não vai acabar, entendeu? Que, tipo, as fases, a gente vai criando expectativa e tudo vai mudando o tempo todo, não é verdade? Hoje a gente vai falar sobre um tema bem delicado, né? De se viver, que eu acho que em qualquer fase da vida é delicado. E pós-maternidade ainda consegue ser mais difícil ainda, eu acredito. Porque eu tenho amigas que são separadas, que criam seus filhos sozinhas, sabe? Assim, com um apoio, mas aquele apoio distante. E é muito difícil você conduzir, né? Uma criação com o companheiro. Imagina quando você passa por esse processo todo pós-maternidade, né? E aí, diante disso, para a gente começar, eu queria saber, assim, o que você acha, né? Você concorda com essa afirmação? Maternar é perder o controle? Concordo totalmente, e acho que talvez uma das primeiras lições que a gente tem, né? Das primeiras tapas na cara da maternidade esse, não tem controle. E, na verdade, hoje, olhando já com 5 anos de maternidade, hoje
depois de estudar muitas coisas também, outras fontes, eu percebo que o controle é uma ilusão, né? A gente, na verdade, não é que não vai acabar nunca, é que não tem nem ter começado. A gente não tem controle de nada. E agora na quarentena, por exemplo, isso ficou mais do que evidente, né? Ficou mais evidente que a gente não pode controlar nada. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a um minuto. Verdade. Quem é que está com o planejamento de 2020 ainda, acreditando que pode dizer o que vai acontecer daqui a alguns meses? Ninguém sabe. Principalmente a pandemia veio para nos mostrar isso também, né? Assim como a maternidade, né? Então a maternidade ela vem logo disso. Assim, eu lembro que eu, que sou uma pessoa bem, que me considero uma pessoa bem controladora nesse sentido de que eu tenho também essa característica de ser perfeccionista, de ser daquelas que estabelece as metas, codependente, então tipo meio que tudo muito racional. Assim, as decisões sempre na minha vida foram muito racionais, muito pensadas e tipo, eu vou para tal espaço e aí eu vou fazer isso, vai acontecer, né? Achando. E geralmente funcionava. Agora vai fazer isso com a maternidade. Já começa com a minha filha nascer com uma malformação na mandíbula. E você fala, como assim? Não estava planejado. Não era para ser assim. Né? O primeiro descontrole já veio daí. Aquele parto que demora muito mais. Vai ser aquele parto super maravilhoso de eu vou entrar na banheira, vou ter o bebê lá, porque eu me planejei, eu busquei toda a informação, nada. Eu fiquei totalmente mental. Foram 4 horas de banheira, eu assim, tipo, querendo brigar para não colocar a anestesia no final, de que pedir anestesia, não funcionava a anestesia, nem a anestesia funcionava. Não tinha nem controle disso. Aí eu fiquei 3 horas enrolando para empurrar a menina na parte do puxo, né? Aqui fala puxo, não sei como é que é, acho que deve ser puxo também. E aí eu não colaborava, tipo, eu tava morrendo de medo. Calculando o ascendente que ela ia ter cada vez que o relógio dava 2 horas de diferença. Falei, agora vai ser ascendente tal, sabe? Eu tava super mental. Mas enfim, foi bem diferente do que eu tinha planejado. Aí a minha filha nasceu, ela tinha apêndices auriculares, né? Algumas pelinhas saindo assim por fora da orelha. Eu bati o olho e falei, meu Deus do céu, será que ela é surda? Porque eu tenho uma irmã que é surda e um sobrinho que é surdo, né? Aí eu pensei, nossa, já deu já saiu do controle. Sim. De cara. Já tive que, né, trabalhar a falta de controle. Aí foram semanas para investigar, não tinha nenhum problema na audição, era só externo. Mas aí depois eu reparei que o rosto dela não era simétrico. Falei, pô, ou seja, não tem controle. Não vai ser o que você planejou, entendeu? E depois, comportamento, 15 mil coisas. Você acha que você vai controlar as pessoas que chegam na sua casa, que se tratam bem, aí você ouve um espetáculo, tudo é fora de controle. Não tem controle, não tem. E a criança, a gente cria expectativa, né? Vai ser assim, vai ser assado, que maravilhoso, não quero que ela repita tal coisa da minha experiência, e quando você vê, você está projetando, inclusive, porque você tem essa expectativa, né? Sem querer, você está transferindo para ela, e aí sim, ela vai reviver um monte de situações que vão te lembrar daquilo que foi mais doloroso, que você ainda não conseguiu trabalhar, porque é praticamente esse o papel da criança, sabe? Trazer essas provocações para você. É porque eles estão explorando o mundo, né? E aí é tudo novidade para ele. Eu tenho lido muito sobre isso, inclusive, tipo, tolice da gente achar que a gente está ensinando para a criança, né? Eles que acabam ensinando muito para a gente, né? E uma coisa que eu achei bem interessante numa live que você participou, que eu assisti, você falou sobre essa questão ai, meu Deus, eu anotei. Você falou com um especialista, que foi até o tema sobre divórcio também, separação. Vocês falaram muito sobre a questão emocional, sobre o preparo, né, que a gente tem que ter da inteligência emocional para poder ser mãe, né? Os pais precisam estudar, os pais precisam ter essa dominância, sabe, sobre a criação consciente, sobre para não sair fazendo de qualquer jeito, porque acaba que a gente traz muita bagagem do que nos foi ensinado, né, dos nossos pais, mas também foi isso que você falou que os nossos pais, também não adianta a gente culpar eles, né? Eles acabaram dando seus melhores pra gente, né, com as informações que eles tinham, que na época não eram muitas, não é verdade? E hoje em dia a gente tem muita informação, né?
Então, assim, já que você concorda, né, com a afirmação dessa série, eu que acompanho o seu trabalho, eu vi um post seu que me chamou muita atenção, que ele inicia com a frase: em 2019, eu não dei conta de tudo. E eu te admirei ainda mais pela sua coragem e delicadeza, assim, por abrir o seu coração para todos os seus seguidores, sabe? Principalmente sobre uma experiência tão íntima, sabe? Que todo mundo, assim, eu acho que quem viu, quem leu, foi de uma sensibilidade tão grande que tocou muita gente, porque muita gente passa pela experiência, mas não quer se expor, né? E eu queria saber de você, quando é que foi que você começou a sentir, sabe? Que você estava perdendo o controle do seu casamento, da sua união, né? Que durou por mais de 8 anos. Então, eu acho que tem um pouco a ver com a vinda para essa cidade, né? Que eu falei que a gente saiu de Madrid, a gente veio para cá e a gente veio com a expectativa meio da, vai ser maravilhoso, porque a gente vai estar mais perto da natureza, porque vai ter melhor formato de família, porque a gente vai estar, enfim, num ambiente, numa estrutura melhor também, né? Porque Madrid estava ficando muito cara para o tipo de apartamento que a gente tinha, não tinha sentido pagar o que a gente pagava lá e o que a gente podia pagar aqui para ter um ambiente com, sei lá, com piscina, com montanha, com um monte de coisas maravilhosas que parecia que era muito legal. Só que eu sinto que quando a gente veio pra cá, a Nara estava com 3 anos, foi bem na época que eu comecei, o canto maternal estava crescendo muito, estava exigindo muito trabalho, eu trabalho em casa, e de certa forma eu me isolei muito. E eu parei de ter aqueles espaços onde eu descia com a vizinha, que eu era a pessoa mais assim, próxima de mim, que eu tinha uma amiga muito próxima lá, que era mãe de um amiguinho da Nara, então a gente conseguiu se encontrar os 4 e era muito um espaço de muita troca e acho que muita nutrição emocional. Sabe aquela coisa que te abastece? Sim. Eu perdi esse espaço, acho que isso foi uma coisa que acabou, e eu acabei meio que não encontrando um espaço para mim, não me dando prioridade, né? Não vou dizer que não é que não tinha, eu não busquei. É muito importante a gente entender que, né, a gente tem a responsabilidade. Ao mesmo tempo que eu fui crescendo muito e me conectando muito com a coisa da demanda do trabalho, começou a rolar um distanciamento emocional entre eu e o Afonso. E a gente começou a se desconectar e se estranhar. E a gente já não estava mais tendo, não sei, não estava mais conseguindo trocar entre nós. Foi uma coisa meio que foi esquisita, porque a gente não estava esperando, a gente estava esperando o contrário, né? Chegar aqui e se encontrar. E começou a rolar uma distância, ao ponto da gente já não... Eu percebi que a gente foi perdendo interesse mesmo pelo outro. E até curioso, assim, porque, assim, de certa forma, quando eu olho para trás, eu vejo que não era uma relação tóxica, não tinha uma coisa, assim, pesada. Foi simplesmente um distanciamento muito grande, cada vez um estranhamento maior, e uma coisa que a gente já não estava mais, e parecia que se sustentava. Era a preocupação de manter para a Nara. Né? Vamos manter, vamos insistir, que é uma coisa que você começa a conversar. Aí vamos tentar priorizar o espaço entre nós. Eu também tinha me afastado dessa parte, né, do casal. Acho que tem esse movimento que pode acontecer com muitas mulheres, e acontece eu acho com quase todas, de que chega o bebê, e aí você volta toda a atenção pro bebê, aí você fica lá, bebê, obsessão, e eu que sou muito perfeccionista, queria fazer isso muito bem, então eu fui atrás de todas as formas de estar com a Nara, 2 anos sem trabalhar. E aí quando eu comecei a sentir aquele chamado para voltar para a vida profissional, eu também priorizei a questão profissional, mas a questão casal ficou meio de lado. Era quase como se eu tivesse o tempo todo dizendo, ele vai ter que entender que agora ele não é prioridade. Entendeu? Então teve um movimento meu, acho que de priorizar outras coisas e não perceber que eu estava fazendo esse movimento. E acho que ele também não soube se reaproximar de uma forma que não fosse, que eu não gostei. Não tava, começou a não se entender. E acho que por um tempo a gente insistiu muito, acreditando até que não tinha motivos muito sérios pra gente não estar junto, porque a gente se gosta, a gente se respeita, a gente tem carinho, né? Mas o que não tava rolando era vontade. E não tava rolando mais aquela química. Eu falei, pra que insistir? Porque não tem sentido. Uma hora, eu comecei a perceber que o que tava mantendo a gente era muito mais o medo do que podia acontecer caso a gente se separasse, do que a vontade ou a crença de que tinha alguma coisa pra consertar naquela relação. Do tipo, era medo de o que a Nara vai sentir com isso, como vai ser o impacto para ela.
será que aí, a minha parte, como que vai ser para mim me virar sozinha na Espanha, né? Porque eu não tenho como voltar pro Brasil, não tem essa possibilidade, né? Tipo, como que vai ser isso, não ter família aqui, de já não ter marido? Será que ele vai se afastar? Será que ele não vai se afastar? Apesar dele falar que não vai se afastar. Sabe? Tipo, eu percebi que tudo que estava me mantendo não era o coração. Era tipo um cagaço mesmo. Entendi. Aí foi a hora que eu comecei a... Na verdade, foi meio mútuo, assim. Foi a hora que a gente começou a colocar questões, olha... E eu acho que esse medo, ele acaba permeando, né? Para todas as mães que passam por essa situação, elas acabam pesando muito na balança, né? E você enfrentar esse medo de frente, né? É bem corajoso, né? E desafiador. Eu acho que você até chegou a falar sobre um período de transformação, né? Pós-maternidade, como você falou agora. Inclusive, com a chegada do seu amor próprio, coisa que você citou em um comentário que você não tinha, tipo, você não se priorizava. Como é que foi um pouco também essa relação? Então, tem muito a ver com isso também, né? Porque eu acho que, querendo ou não, a maternidade fez com que eu descobrisse muitas coisas de mim, começasse a fazer um movimento de autoconhecimento muito profundo. E eu acho que eu fui mudando muito. E isso causou muita distância também entre nós. Porque, de certa forma, ele não absorvia, não entendia, não compreendia. Tenho certeza que muitas de nós passam por isso. Muitas que estão aqui, muitas seguidoras que eu tenho. Falo disso na Tenda Materna, no podcast com a Clarissa. Tivemos um episódio, inclusive, com o Alexandre Coimbra, sobre crise do relacionamento, crise conjugal após a chegada dos filhos. E naquela época, eu já tinha decidido me separar, mas eu ainda não tinha falado abertamente sobre o tema na página, por N motivos. Porque a Nara não sabia ainda, porque eu não me sentia confortável ainda para trazer o tema e ser abordada, questionada. Ainda não estava fortalecida em mim, ainda estava num espaço de muita sensibilidade que me deixava muito mexida, eu não sabia se eu ia bancar, falar daquilo de um jeito que pudesse trazer alguma, sabe, de eu escalar, tipo, a louca que ainda está perdida no negócio, tentando falar a respeito, não me sentia confortável, né? Vocês então, já tinham não pude abordar. decidido total a separação ou vocês ainda estavam amadurecendo, ainda estavam no processo? Não, tinha decidido. A gente nunca teve um... Vocês chegaram a buscar algum tipo de ajuda, alguma terapia, casal? Não. Chegamos a questionar que poderia ser interessante, para ser bem sincera. Eu meio que fugi da raia, achava importante, eu achava que não. Que eu não queria, eu não acreditava, na verdade acho que eu já tinha meio que decidido que não tinha como, entendeu? Eu tava meio que tentando ver se existia uma maneira, mas eu não queria envolver alguém, eu não me sentia confortável com a ideia. Não sei, eu tenho uma certa cisma com... Pode até ser que funcione, eu acho que funciona, mas eu acho que tem a ver também com o meu padrão. Eu tenho muita dificuldade de me expor, né? E isso era pior antes, nessa época. Na época da separação, eu sabia disso, né? Eu falava, eu não vou conseguir me sentir à vontade nessa dinâmica dos três, assim, porque já não sei. Eu não consegui abraçar. Ele insistiu, eu ficava, não quero. Eu super recomendo, eu acho que é ótimo, maravilhoso, mas eu não consegui bancar. A Maíra daquela época não conseguiu bancar. Hoje talvez eu bancasse, bem capaz. Porque hoje eu já mudei muito de lá pra cá. Mas na época eu fiquei com muito medo de arriscar por aí, não me senti confortável, e falei pra ele que não, porque acho que no fundo eu acreditava que não ia ter jeito independente. Aí olha que curioso, quando a Nara, já no finalzinho do ano passado, quando a gente precisava preparar a Nara, né, estava tentando já ver, quando é que a gente vai falar pra ela e tal, eu fui atrás de um psicólogo aqui, da comunidade da cidade, para perguntar para ele, tipo, qual que é o melhor momento de contar para a Nara, quando que eu posso, como que eu posso ter essa conversa. Ele me passou alguns contos para eu poder contar para ela, coisas assim. E aí, num determinado momento, ele falou, olha, se você quiser trazer o seu ex-companheiro para vir conversar comigo e alinhar, porque o interessante seria que vocês dois estivessem na mesma página na hora de conversar com ela, que vocês conversassem com ela junto. E aí eu acabei levando ele. Aí foi que eu falei, olha, eu tô indo num psicólogo aqui da cidade, e se você quiser ir comigo para a gente poder preparar a Nara, eu fiz dicas para ele sobre isso e tal. E aí ele topou, então a gente sentou os três, foi a primeira vez que ele sentou os três com um profissional, né, tipo, psicólogo do lado. Então a terapia só rolou nesse momento. Nesse intuito de, tipo, vamos fazer melhor para nossa filha.
Entendi. Mas eu acho que é Eu uma boa digo isso, luta. assim, porque eu acho que hipócrita quem fala assim, que nunca pensou assim, meio o turbilhão da maternidade, tipo, em jogar tudo pro ar. Então, inclusive eu pensei, sabe? Meu esposo pensou, e a gente, não, a gente decidiu, entendeu? Então vamos fazer acontecer, sabe? Então a gente busca todos os dias, tipo, a gente faz, eu faço terapia sozinha, ele faz sozinho, a gente faz a terapia de casal. Estamos buscando, né, o conhecimento de inteligência emocional, sabe? Até para a criação mesmo do Lucas. E isso tá dando certo, sabe? Tá funcionando. Então, por isso que eu tive essa curiosidade, sabe? Assim, mas também existem Claro. momentos e momentos. Hoje você já, né, com um grau de amadurecimento e tudo, você toparia hoje, né? E antes você não ficou, não, tô decidido, não quero e acabou, né? E você começou a falar da Nara, era a próxima pergunta, né? Esse processo, assim, para você decidir, assim, o que pesou mais realmente foi a Nara. Ai, meu Deus, tipo, 90% de chance de querer me separar, mas ainda tem aquela coisa, assim, me prendendo por conta da Nara. E como é que foi esse processo, assim, que você falou já um pouco, né, de prepará-la? E como é que vocês conversaram com ela também? Uhum. Tá, então, olha que curioso, né? Porque geralmente as pessoas fazem esse movimento de, eu preciso continuar no relacionamento, porque senão meu filho vai sofrer, né? E isso é uma preocupação, assim, muito normal, porque todo mundo acredita, né? A gente tem uma crença muito forte de que o casamento tem que durar e que a criança tem que estar com o pai e com a mãe na casa, porque é assim que ela vai estar bem, é assim que ela vai se sentir bem. E muitos de nós já temos experiências de pais que se separaram e que sofremos com essa separação. Você também? Eu não, mas o pai dela sim. E aí a gente tem essa ideia de que só dá para a criança estar bem se ela tem o par em casa, né? O pai e a mãe na mesma casa. Só que muitas vezes esse ambiente não é saudável, porque são pessoas que se maltratam ou pessoas que não estão felizes. Então, a referência que ela vai ter é essa, de que as crenças que ela vai criar em relação ao amor, à união, né, ao relacionamento, quando você mantém um relacionamento que está frio ou que está, ou Tóxico, inclusive né? abusivo ou tóxico, o que ela vai levar para a vida de referência? Tá tudo Leva bem eu, muitos por exemplo, traumas, me na verdade, né? desrespeitar? Como? Leva muitos traumas, inclusive. Faz com que a criança fique com Então, muitos traumas. foi o inverso para mim. Ao invés de querer manter o relacionamento por conta dela, eu falei, cara, eu preciso sair do relacionamento, inclusive por conta dela, principalmente. Tipo, isso é peso enorme. Foi uma coisa que pesou muito. Eu percebi que ele estava com a sensação inversa, né? Porque ele teve uma experiência traumática dos pais se separaram quando ele tinha 2 anos, de uma mãe que ficava falando mal do pai o tempo todo, então ficou naquele joguinho de né, misturar as próprias dores, de não ter um amparo de pessoas conscientes, porque na época eles não tinham esse repertório, não tinham esse conhecimento, não tinham esse preparo, não tinham essa disponibilidade emocional, não tinha essa capacidade de estar lá para a criança, né? É uma geração que não conecta com a necessidade da criança, não tem essa sensibilidade, não tinha, né? Isso a gente está adquirindo agora, está aprendendo, está descobrindo como fazer, né? Porque não teve essa referência. E então ele se sentiu muito desamparado, ele sofreu muito. Ele chegou a ir em psicólogo, mas ele tem várias consequências. Ele teve fases que ele ficou sem falar com o pai, porque a mãe conseguiu demonizar, enfim. Teve muitas sequelas em relação a isso. Então ele ficava, cara, eu não quero que minha filha viva isso. Não quero que ela passe por isso. E aí eu lembro de uma conversa assim, que eu tive muito, muito forte com ele, assim, de falar, mas ela não vai passar por isso. Porque nós estamos em outro patamar, assim, de consciência. A gente está com outras ferramentas, outras referências, outro repertório. A gente conhece muito mais, a gente tem muito mais capacidade de lidar com o emocional dela. A gente sabe identificar quando ela está bem, quando ela não está mal, e sabe acolher. A gente já está muito mais treinado nesse sentido, né? Então, ela não vai ficar desamparada. E ela vai ter referência de 2 pessoas que estão bem em 2 casas. E não das pessoas que estão pirando nas próprias dores e sabe, jogando um jogo infantil no fundo, né? Porque
são crianças infantis que estão lá gritando uma imaturidade emocional, entendeu? Não querendo julgá-los, mas no fundo era isso que estava acontecendo. Eram dois adultos muito mais imaturos emocionalmente que não souberam dar apoio para uma criança. E não é isso que vai acontecer com a gente, eu falei pra ele, né? Tipo, fica tranquilo, porque a gente vai aprender com a prática, vai saber identificar quando ela tá mal e vai conseguir apoiar, porque a gente tá... fica tranquilo nesse sentido. Tipo, óbvio que não é que seja leve, né? Não é isso. Mas não tem por que ser uma repetição. Acho que é muito pior, eu falei pra ele, a gente ficar junto pra preservar ela, porque é um peso pra criança, inclusive. A criança se sente responsável pela infelicidade dos pais. Sente como meus pais não se atreveram a buscar o que era melhor para eles, sendo que no coração deles eles sentiam que eles não estavam bem na relação, porque eles não queriam que eu sofresse. Olha o peso disso, gente. Entendeu? Então, no fundo, é uma inversão. Eu acho que é uma pegadinha que a gente faz sem querer, porque a gente está amarrado em muitas crenças. E tem outras crenças, né? E no fundo não é só isso que está pesando. Tem isso que pesa, esse medo do que vai acontecer com meus filhos, mas também tem outros medos. O que vão pensar de mim? Eu vou ser rejeitada pela família, vão falar não sei o quê, nananana. E aí acaba que muitas vezes, pelo fato de parecer que isso me transforma numa boa mãe porque eu estou preservando meus filhos, eu me agarro nisso e falo, não, mas eu não vou nem cogitar o resto, não vou enfrentar nenhuma das outras crenças, que estão inconscientes, entendeu? Não estou nem falando que a pessoa faz, mas de certa forma é um espaço também que acaba confortando. Ai, não, eu vou fazer pelos meus filhos, mas no fundo eu estou me desrespeitando. Entendeu? E tem muitas mães que fazem dessa forma, por não ter o conhecimento que a gente busca, né, diariamente, porque essas informações todas são relativamente muito novas, né? E tem muita gente que não busca, né? Não sabe sobre parentalidade positiva, sobre como não ficar falando. Tem até um termozinho, como que é? Quando a pessoa fica instigando, falando mal do pai, quando estão separados, esqueci o nome. Como é que chama? Só que você perguntou. É alienação parental. Isso, alienação parental. Então, assim, antigamente era muito comum, né? E hoje em dia, a informação está aí, as pessoas podem conduzir de uma forma totalmente diferente. Eu, inclusive, achei fantástica a postagem que você fez também, falando como vocês conduziram com a Nara, né? Os dois chegaram para conversar com ela. Isso aí eu vou deixar para você contar. E é de uma sensibilidade com a criança, tipo, na época ela tinha de 2 para 3, não, 3 para 4 anos, né? Ela tinha... 4 para 5. Já 4 aninhos, foi agora há né? pouco. Isso. E aí, se importar com o sentimento da criança. Porque a gente vem de uma educação onde a criança não tem opinião, a criança não tem vez, a criança é criança e acabou. Não vai sentir. Não vai sentir, criança não entende, né? Criança é criança. E essa nova geração vem buscando muito isso, sabe? De tratar a criança com respeito, de tratar a criança baseada nos sentimentos deles, né? De aprender com a criança. E eu acho assim, cada vez que eu me aprofundo em algum tema, eu me apaixono cada vez mais. O povo até fica brincando que eu tô criando um coaching dentro de casa, sabe? Porque ele já fica repetindo, tipo, já tá aprendendo o que é sentimento, que é, sabe, assim, coisas que não foram ensinadas pra gente. Tipo, pergunta pra gente, aí, como é que você tá? Tô bem. Pô, mas, tipo, o que você tá sentindo, né? Ninguém sabe falar o que você tá sentindo de verdade, né? E vocês terem essa preocupação e a delicadeza de tratar isso com a filha de vocês, eu achei sensacional. Então, assim, como é que foi, assim, contar pra Nara? Então, eu acho que a gente teve... A Nara tem. A Nara hoje tem 5 Agora ela tá aninhos, com não é 5, isso? ela fez em fevereiro. E a separação mesmo aconteceu em janeiro. Dia 11 foi o dia que ele saiu de casa. Sim. Agora ele tá aqui de novo por causa da quarentena, mas enfim. Não, calma, guarda. Tem um capítulo. Sobre isso. Vamos começar por ordem. Eu acho que assim, a gente, de certa forma, apesar de não ter sido o ideal para mim, a gente acabou ficando meses com a questão da separação, já decidida, mas continuando morando juntos. Um pouco pela questão da operação que a Nara ia ter em outubro, porque quando a gente decidiu, estava muito próximo da data dela operar. E ela ia fazer uma intervenção na mandíbula,
vai colocar um distrator mandibular, é um negócio super invasivo, é uma coisa que é dolorida, ela vai ficar com um aparelhinho no externo para poder ativar, eles cortam o osso dela, colocam um negócio, enfim, ela vai ficar mesmo com isso, depois vai ter que tirar. E essa operação ia acontecer em outubro. E a gente falou, cara, são 2 desafios muito grandes. Inclusive, tem até o livro desse cara aqui, que fala de trauma visto pelos olhos da criança. E uma das pautas é como lidar com a separação e a outra é processo cirúrgico. Né? Porque são dois eventos que podem ser muito traumáticos para a criança. E aí, a gente falou, cara, 2 desses seguidos é muita coisa. Vamos esperar a operação acontecer e depois que ela se recuperar, a gente concretiza a separação. Nesse meio tempo, vamos preservar ela da história. Sim. E com toda a separação, eu imagino, tem aquela fase que você fica naquela coisa de viver o luto da separação. Sim. E eu fiquei vivendo esse luto da separação com ele, convivendo com ele, morando com ele ainda, né? A coisa da negação, da raiva, da culpa, de tudo. Tudo que vem. Aí tive tempo de elaborar todas essas dores. E quando, de fato, a gente foi contar pra Nara, eu acho que eu já estava muito mais tranquila, em paz. Já tinha tido aquele post, né, que foi logo no começo do ano, quando virou o ano. Eu falei, cara, finalmente eu posso falar a respeito disso, estou me sentindo forte, eu preciso falar, a Nara vai saber, então não tem mais problema, não que ela leia a minha página, ela não é, mas enfim, eu me senti meio assim, porque a família não sabia, tinha muita gente que não sabia ainda, né? Mas quando eu trouxe aquilo à tona, eu já estava muito mais tranquila. Então, conversar com ele e ter essa conversa com um psicólogo, a gente conversou e falou, é importante que nós 2 estejamos juntos, né, para trazer para ela. E a gente quis trazer pouquinhos dias antes dele se mudar, porque uma das preocupações que eu tinha era, se eu ficar falando com antecedência, que até o psicólogo orientou, e aí ela começou a fazer pergunta, mas aí, onde é que ele vai morar? Não sei. É estranho, entendeu? Ela não tinha nem 5 anos. Quando é que ele vai sair de casa? Eu não sei. Então a criança, ela pode começar a fantasiar que aquilo da frente nem é verdade, ou sentir que ela pode fazer alguma coisa a respeito para reparar, entendeu? Ela pode querer começar a criar os movimentos, então o ideal é, espera a coisa estar mais pertinho e mais concretizada, com cenários óbvios para você poder descrever o que vai acontecer, porque aí ela pode realmente antecipar um pouco o processo. E outra coisa que eu fiz também foi de usar livros. Eu usei uns livrinhos que eu tinha aqui que falavam sobre separação para ela poder começar a ter essas referências, porque na escola dela não tem nenhum pai separado, são 15 alunos, 20 e poucos alunos no total, né? Mas no grupo dela deve ter uns 15. Tem uma mãe que é solo e 2 mães que tem... E uma menina que tem 2 mães. É o máximo de diferente que tem lá, entendeu? O resto é meio convencional. Então, ela não ia ter referência. Aí eu usei esses livrinhos para poder meio que já deixar ela meio ambientada. Olha, Nara, tem crianças que têm 2 casas, né? Que o papai tá aqui, que nem o Thiago. Ela tem um amigo da cidade que os pais são separados. São as referências. Daí, quando a gente foi conversar com ela para falar, foi até curioso, porque eu imaginava que ia ser uma conversa longa, que ela ia chorar, que ela ia ficar mal. A primeira reação dela foi meio que... então eu vou ter 2 casas igual o Chave, que é esse amigo. Sim, igual o Chave. Igual a Valentina do livro. Igual a Valentina do livro. Legal. Aí ela saiu andando e foi pro quarto dela. Peraí, a parte das perguntas? Mamãe, mas como assim? Porque eu achei que havia uma enxurrada de dúvidas e choro, não sei o quê. Eu tava preparada, falei, será que eu vou chorar também? Será que eu vou ter que, né? Como vai ser isso? Enfim. E no final, ela não soube processar, acho que de cara, né? A gente falou, olha, o papai vai morar em outra casa, né? A gente tem a guarda compartilhada, então você vai dormir algumas noites lá, umas noites aqui. Você quer conhecer a casa do papai? Tá bom, mas antes eu quero fazer um desenho. Um desenho pra mamãe, mas a mamãe não pode ver. O papai tem que me ajudar. Tá bom. Aí eles ficaram desenhando na sala, eu saí e de repente ele desenhou a orelha do jeito que ela não queria. Aí ela teve uma explosão de choro. Falou que não ia mais sair, não sei o quê, gritando. E aí é muito louco, né? Porque a gente pode achar que tem a ver com desenho, mas na verdade não tem. Às vezes foi a emoção que foi gerada antes, né? Justamente. Exato. E aí veio um startzinho. Mas isso você sabe que acontece até com nós, adultos, né? A gente traz alguma coisa e acontece alguma coisa nada a ver e lá de trás vem pro atual. E aí a gente fica discutindo pela coisa, né? Na verdade não é isso. A gente tá com coisa acumulada. E é isso que eu falo pra ele, meio que exemplo do que eu falei pra ele, assim, sabe? A gente sabe que isso não tem a ver com a orelha do negócio que foi desenhado do jeito que ela não queria, entendeu? Tem a ver com a dificuldade que ela tá tendo de assimilar a informação que acabou de chegar. Como assim, né?
E várias situações têm acontecido nesse sentido, de que ao mesmo tempo que ela mostra muita maturidade, tranquilidade para lidar verbalmente com a questão, que eu acho que ela está bem, e na verdade está sendo super interessante, porque você percebe, né? Ela, na verdade, não teve 2 meses só de experiência, mas quando a gente começou a abordar para ela como é que tá, você com 2 casas e tal, ela falava, eu prefiro assim. Né? Ele chegou a perguntar um dia para ela diretamente, você prefere desse jeito ou como era antes? Eu prefiro assim, por quê? Porque antes vocês brigavam muito, e eu ficava triste, eu não gostava. Porque a gente tentava, né, se conter e tal, mas às vezes acontece, né? Somos humanos. Sem controle, né? Maternidade é perder controle. Vamos falar a realidade. E é meio isso. Então, tipo, começou... Eu acho que pra ela, o que eu quero transmitir pra ela sempre, né, que eu acho que ficou essa coisa do amor próprio que você falou, é que é muito importante a gente se respeitar. Sabe? Se eu tô sentindo que uma situação não tá boa pra mim, eu tenho todo o direito de buscar ou uma forma de cuidar disso para que isso melhore, ou de sair disso se eu vejo que não tem solução dentro disso. É totalmente legítimo. Eu não posso ficar me agarrando a coisas externas para me manter naquilo, porque isso seria um desrespeito por mim. Então, tipo, não, eu fico por você, eu fico porque senão o cara não vai saber fazer não sei o quê. Não! Eu tenho que dar um jeito daquilo acontecer para que eu fique bem. Meio que isso eu quero transmitir para ela, assim, que você sempre vai ter o direito de se preservar, de cuidar de você, de colocar o seu limite nas coisas que não estão boas para você e de buscar o melhor caminho para você, entendeu? Só que eu só posso esperar que ela tenha essa postura na vida se eu fizer isso comigo. Claro. Para mim é essa a grande lição. Espelhos, né? A gente é exemplo. Eles dos pequenos detalhes à formação de personalidade deles, a gente tem que dar o exemplo, tem que ser exemplo, né? Então tem muita coisa assim. Você acha que você, como consultora de em criação consciente, né, te ajudou a passar, por ter esse domínio, né, sobre a informação, te ajudou a passar por esse processo, a conduzir dessa maneira com ela? Com certeza, porque a gente percebe tudo, assim, as projeções, a gente percebe quando os nossos medos estão bloqueando a gente em alguma situação. Isso de eu conseguir fazer essa leitura mais aprofundada do sentimento dela, de enxergar a necessidade que está por trás, que está oculta naquela situação, que não... Se eu ficasse lendo só o momento presente, no sentido de que só interpretando o que está acontecendo naquele momento, talvez eu não estivesse entendendo a dimensão do que aquele momento está representando em relação ao universo interno dela. Então, sei lá, vou buscar ela na escola. E aí ela me fala uma coisa... Teve uma situação que eu fui buscar ela e achando que ela era super feliz de eu estar buscando ela, porque era a primeira vez que eu ia buscar. Depois ela passa 5 noites na casa do pai, ela deve estar morrendo de saudade. Aí eu chego lá e ela tá falando, mamãe, hoje foi muito difícil, eu chorei muito. Né? Por quê? Porque o papai foi embora. Eu poderia me sentir rejeitada e ficar no lugar de, como assim, entendeu? Você não tá feliz que você me veio. Eu poderia chantageá-la, né? Vamos supor. Se eu fosse um padrão antigo, usar um padrão antigo. Sim. Me sentir ferida, sentir que era pessoal. Mas eu já tenho total noção de que eu tenho uma ferida de rejeição super forte, já tenho ela mega trabalhada. Aquilo não soou como rejeição. Eu tenho certeza que anos atrás soaria como rejeição. Eu consegui olhar pra ela e falar, nossa, deve estar sendo muito difícil pra ela elaborar ter 2 casas. Óbvio, é a primeira vez que ela fica 5 noites longe, e agora ela tem que ir pra casa, imaginando que ela vai pra casa e não vai ter o papai lá. Tipo, como assim? Verdade. Quem disse que eu tô afim de viver essa situação, entendeu? Óbvio que no começo não, né? E aí também a ideia de que, por muito tempo, eu acreditei que o papel como mãe, né, é de você preservar o filho e evitar que ele entre em contato com a dor, com a frustração, né? A gente fica muito nessa pegada, principalmente quando a gente sabe o efeito que tem, né? E muita gente fica preocupada com isso. Eu vou ser muito permissiva com meu filho porque eu vou querer poupá-lo de tudo. Como é que eu faço para não ser permissiva e não tender para ficar cedendo o tempo todo? Realmente você não pode ceder o tempo todo. E não é que você não pode ceder o tempo todo. Você não pode ter ilusão de que o seu papel é ficar poupando frustração. Você não vai usar frustração de treinamento, que é uma coisa que a gente faz do outro lado, né, na coisa tradicional, de que não, ele vai ter que sofrer porque assim ele vai aprender que a vida é dura. Mas a ideia não é essa. A ideia é que você não precisa ficar fazendo um esforço de toda hora de ficar evitando que ele tenha contato com questões dolorosas. Então, tipo, eu não posso me separar porque senão ele vai se frustrar, ele vai sofrer. Não.
ele vai simplesmente entender que a vida tem ciclos que se encerram, que podem ser dolorosos, inclusive. Eu não tenho como impedir, Verdade. entendeu? Então, Se a como que gente eu consegue faço guiar pra... isso, eu acho que ele começar a enfrentar, né? Exato. A vida de verdade, né? Como ela é, vai ser mais fácil, não é verdade? Isso. Como que eu faço para que ele atravesse esse momento com resiliência, aprendendo, absorvendo o aprendizado que tem disso, mas com aceitação e não com resistência, porque o problema não é o que acontece, é a resistência ao que acontece. É quando você nega e não aceita aquilo que acontece. Aí que você entra em sofrimento. Então, tipo, eu tenho que aprender... Não é que eu tenho que ensinar a minha filha a fazer isso, eu tenho que aprender a ser assim com a vida, aprender a aceitar o que a vida me traz e me brinda, independente do que seja, criar uma relação de resiliência, de oportunidade de aprendizado com tudo que me aparece, porque se eu faço assim, é dessa forma que ela vai entender que ela tem que encarar a vida. Entendeu? De novo, sendo a referência. Então, é sempre com essa brincadeira do buscar que eu aprenda a lidar com aquilo para que eu possa oferecer essa inspiração para ela. Verdade, total sentido isso, sabia? Deixa eu te fazer agora uma pergunta que você começou e eu fiz, não, para tudo que eu quero falar sobre isso. Babado. Vocês ficaram 2 meses cada um nas suas casas, veio a pandemia. E aí veio a coisa de, que tal a gente passar falta de controle juntos? Como assim? Nossa, meu, foi uma loucura isso. Pra isso, gente. Como é que não, então foi muito doido isso, porque claro que quando... depois de meses com a coisa decidida, aquela coisa da operação, fora que a operação, eu não contei aqui, mas muitas seguidoras já sabem, a operação não foi a distração, no final foi a remoção de um dente que estava dentro da mandíbula na zona, e a mulher me contou, tipo, um dia antes de operar, eu fiquei preparando a Nara, foi uma mega frustração, ou seja, foi algo muito mais fácil. Não precisava desse tempo de, sabe, ficar esperando para se separar, porque foi muito mais simples. Eu queria pegar a médica e fazer assim, sério que você fez isso comigo? Mas tudo bem por um propósito, né? E beleza, e aconteceu que demorou mais, em dezembro ele encontrou um apartamento, aí em janeiro ele saiu dia 11, e eu tava assim, já tipo, ai, não vejo a hora. Eu tava super em paz, não é que eu tava em paz com essa operação, eu tava tipo, quero logo, né? Não quero meu canto. Beleza, aí ele saiu. E claro que o começo foi bem difícil, assim, pra ir se adaptando, né? Aquela coisa de casa vazia, metade do tempo. Nossa, foi altos e baixos emocionais. Tinha momentos que eu tava super feliz e momentos que eu tava, tipo, ai, que horror ficar sem minha filha e tal, não sei o que, me acostumar, porque eu continuo a cidade de 9 mil habitantes, né? Enfim. E aí, quando a coisa tava começando a ficar mais tranquila, veio a pandemia. E veio a pandemia e aquela coisa de ficar levando a Nara pra lá e pra cá. E começou a ficar um cenário meio esquisito. Porque, inclusive, a última vez que eu levei ela, que foi dia 26 de março, eu lembro que foi o dia do workshop que eu fiz das feridas emocionais com a Dani, e fui buscar ela, tinha um monte de polícia na rua, carro de funerária, pouquíssima gente, né, então tava um cenário meio assim de guerra, e eu com aquela sensação clandestina de que eles vão me parar, eles vão perguntar o que eu tô fazendo na rua, eles vão chiar que eu tô indo buscar minha filha, eu sabia que eles iam começar a ter restrições para a questão da guarda compartilhada. Aí eu fiquei meio assim, eu comecei a ficar insegura. Eu falei, e fora a sensação de contágio mesmo, né? Vai que eu pego essa coisa desse vírus, numa dessas, estou expondo minha filha. Aí ele me ligou, isso era uma quinta-feira, ele me ligou no domingo e ele falou, não tô me sentindo bem, não tô emocionalmente, tô meio, sabe, instável, não sei se eu quero ficar sozinho tanto tempo na pandemia. Aí ele falou, eu sei que pode parecer uma proposta meio maluca, mas estão falando que vão começar a restringir a ida da Nara pra lá e pra cá. Tô preocupado dela ter que ficar só dos dois lados. Falou, pra mim também, ia ser meio pesado. Ou você fica sem a filha, ou você fica 100% com a filha. Tipo, as duas coisas iam ser terríveis pra ela também. Ele falou, e se eu for pra aí, a gente passar esse período junto? E aí a primeira sensação que eu tive, eu falei, Deus me guarde. Né? Não, pelo amor de Deus. Só que na sequência, cara, foi muito doido, assim, foi como... Não sei, essa parte da quarentena, que fazia umas 2 semanas, estava tudo muito acelerado. Tudo que eu pensava, 2 minutos depois já mudava. Parecia que todos os pensamentos mudavam de sentido muito rapidamente. Né? Uma prima me perguntou no dia anterior, assim, vocês não pensam em passar juntos essa quarentena? Não, imagina, nada a ver. Aí depois, acho que porque ela perguntou, abriu um espaço
Na hora que ele falou, eu falei não, e depois eu pensei, peraí, cara, primeiro, ele tá pedindo ajuda. Tipo, ele tá falando, eu não tô me sentindo bem, eu não quero ficar sozinho. E ele é uma pessoa que importa, sabe? É uma pessoa próxima, por 9 anos com ele quase, saca? Então, tipo, não é alguém que eu não tenho intimidade, não, e é o pai da minha filha. E pra Nara também vai ser melhor. Aí eu senti no coração, falei, não, vem pra cá. Aí então, se você achar que não sei o que lá, não, vem pra cá. A gente dá um jeito, né? E aí ele veio, e foi muito doido, porque eu acho que, de certa forma, aquela história que eu falei, né? Eu não quis na terapia, eu tava meio assim, eu tava com meio cagaço e tal. De certa forma, promoveu uma conexão muito grande, porque ele veio com uma postura muito mais de, tipo, eu preciso elaborar o que tá acontecendo. Tipo, ele não tem nem Instagram, né? Ele não me segue. Ele falou, eu li algo sobre criança interior, eu queria entender melhor. Você pode me explicar? E eu falei, nossa, tipo, como assim? De repente ele se interessou por algo que eu tentava abordar e ele não dava nada na bola. Assim, sabe? Eu tava, tipo, brincando, nem puxava mais assunto sobre esse tema. E ele veio num espaço muito de vulnerabilidade, que abriu muita escuta, só que dos dois lados, entendeu? Tipo, ele veio com a disposição de se colocando, e eu também acolhendo de uma outra forma, né? Sem ficar naquele lugar que eu percebi que eu ficava muitas vezes, de tentar educar ele, né? Que também deve ser um saco para quem tá do outro lado. Então eu reconheci isso, falei, meu, é um saco quando o outro se sente meio assim, você tá fazendo errado, você devia fazer assim com a tua filha, não assim, nem assado. Muitas coisas da minha postura também contribuíram para a desconexão, eu sei disso, né? Então, a gente abriu um outro espaço, um outro canal de diálogo, e acabou que foi muito curativo nesse sentido. A gente se reaproximou, a gente, de repente, estava conseguindo ver a necessidade um do outro. Então, sim, tudo que eu aprendi ao longo desses anos em relação ao autoconhecimento, com comunicação não violenta, criação consciente, tudo foi colaborando até para esse momento a gente conseguir se apoiar. Né? Aí meu pai ficou doente, não com Covid, mas ele teve um problema no coração, ele ficou quase 2 meses na UTI, 35 dias inconsciente, e eu morrendo de medo de perder meu pai nesse contexto. Ele super me apoiou. A gente estava assim, no outro... Não sei nem quando a gente teve essa proximidade, né? Que bom. Não tem coraçãozinho, não é uma questão de tipo, a gente estar reatando, mas a gente restaurou mesmo, muito. Né? Vocês dois estão aí longe de tudo, sem rede de apoio, né? Um tem que estar junto do outro. Mesmo com uma filha de 5 anos, foi uma atitude assim muito bacana. Eu admiro demais assim o grau de amadurecimento de vocês. Que bom que chegou. E acho importante também para colocar isso, assim, a gente também teve que ser muito claro com ela, né, para ela não confundir as bolas, de explicar, né, querer só trazer isso aqui para não ficar solto e ninguém ficar achando que, filha, o papai vai ficar aqui enquanto estiver rolando essa história do coronavírus, a gente chama de coronavírus aqui, enquanto tiver o coronavírus lá fora, que a gente não pode ficar se expondo, indo para lá e para cá, então a gente vai estar mais protegido se a gente ficar só aqui em casa, mas é provisório, você continua tendo 2 casas, sabe? Tudo isso a gente foi explicando para ela e ela fala a respeito disso. Quando eu puder ir na casa do papai, não sei o que lá, para que ela também não fique acreditando, criando de novo na cabeça, será que meus pais vão voltar? Entendeu? Não. Então ela vai pegar a gente, às vezes, num momento assim, de repente tá chorando, tá abraçando. O que tá acontecendo? Gente, olha só, faltam 5 minutos para a live fazer 1 hora. Geralmente eu faço uma reapresentação, tem mais algumas perguntas. Eu vou deixar a reapresentação para depois, mas quero finalizar, tá? Te agradecendo muito e queria saber que você finalizasse deixando um recado mais direcionado assim, para as mães, para as mulheres em geral que estão passando por essa situação da separação. Tipo, o que você, diante da sua experiência, poderia deixar, tipo assim, bem breve para elas? Assim, eu nunca vou poder dizer para ninguém se é para separar ou não é para separar, né? Porque eu sei que, tipo, muitas vezes as pessoas me perguntam, tipo, eu até recebo uma enxurrada de mensagens no inbox depois de lives como essa, as pessoas começam a contar todas as questões que estão tendo. O que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei, meu, não tenho a menor ideia que eu tenho que fazer. Mas eu diria o seguinte, se você tá só se segurando, assim, se você tá com a mão no seu coração, você sente que a relação que você tá não tem como consertar, sei lá, você não tá vendo luz, né? Meu, conecta pra saber se é seu coração ou se é o seu medo que tá te guiando.
Isso é uma coisa que pode fazer, que te ajudar a ter uma resposta, né? E aí o que eu diria é, a gente pode ter um olhar para o final, para o término da relação como algo positivo. Porque é um ciclo que se fecha e é um ciclo que se abre. São oportunidades que você está trazendo, entendeu? Você pode sim aprender muito com isso, crescer muito com isso e inspirar muito o seu filho, se é isso que te prende. Eu entendo que te prenda, porque são crenças, são coisas que estão muito incrustadas na gente, né? Se é isso que te prende, creia que o amor próprio, você resgatar e reivindicar esse amor, esse respeito por si, é uma inspiração, uma referência que ele vai levar para a vida e que vai ser maravilhosa. Se você olhar para isso como algo positivo, entendeu? Se para você ter difícil olhar para isso como algo positivo, busque uma forma de curar as feridas, esses medos, essas crenças, trabalhe isso em você, mas não abra mão do respeito por você. Tipo, aí, né? Tipo, a minha deixa. Tipo, o meu ensinamento é esse. Não abrir mão do respeito por você. Porque essa é a maior ferida que alguém pode ter. De se desrespeitar ao longo da vida. Que é o que a gente acaba fazendo. Entendeu? Então é muito bonito quando a gente resgata aí. Esse amor por si e inspira os nossos filhos a se amarem, a se respeitarem. Olha, gratidão enorme por você ter aceitado esse convite, de estar aqui compartilhando essa live comigo, tá? Muito obrigada por você ter compartilhado essas experiências tão íntimas. Faltam só 3 minutos e eu fico morrendo de medo do Instagram derrubar a live, porque é só o que o povo fala, né? Ai, vai derrubar a live. Eles já não, alguns perfis não tem mais isso, né? Não tem mais o limite. O meu eu nem sei como é que tá, porque faz tempo que eu não faço live. Como fiquei com essa coisa do meu pai internado, eu fiz um stand-by. Limite? Será que se ficar aqui rola? Tipo... Tem vários que não tem. Eu acho que o meu ainda não tem limite. O meu tem limite. Cai então, ainda a live. Gente, como eu não reapresentei a Maíra, eu queria, né, agradecer, como eu já agradeci diversas vezes aqui na live. Obrigada mesmo, Maíra, pela oportunidade de estar aqui comigo. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora, tá? Junto. E quem quiser saber mais sobre a Maíra Soares, entra lá no @cantomaternar, tá? Ela faz um trabalho incrível de educação parental, educação consciente, criação consciente, comunicação consciente, tá? E obrigada, gente. Beijo. Maíra, super obrigada, querida. Eu queria agradecer também. Eu vou querer o print dos livrinhos que você falou. Se você puder, tipo, posta no seu que eu reposto. Claro. Tá, do Minha Vida em Duas Casas, né? O Minha Vida em Duas Casas é da coleção Conto com Você. Maravilhoso. E tem o meu texto na contracapa. Que bom, então. Beijo, gente. Tá bom, linda? Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Tchau.